Gabriel Jesus ou Paquetá no Flamengo? Nós vamos botar algumas questões que isso podem valer uma decisão aí da diretoria do Flamengo. Agora, senhor Ramon Abate Abel. O senhor é uma vergonha, né? Criticado ontem por todas as mídias, jornalismos, por péssima atuação no jogo contra o Flamengo. Mais uma vez, seu Abate, que o nome está dizendo, Abate, fez uma péssima arbitragem. Bom, galera, e aí foram apresentados, né, ontem no Flamengo, o Saul Niquez e também Emerson Royal. Mas a dúvida é, quando que eles vão estrear pelo Mengão? E também prejuízo para o jogo contra o Ceará na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, meus amigos, aquele salve, salve nação rubro-negra, salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve seus líderes, somos líderes e com muito respeito e com jogo a menos, tá legal? Meus amigos, você que está chegando aqui agora, você que já assiste os nossos vídeos e não tem aquela decisão, vamos lá ajudar a gente? Se inscreva aí no nosso canal, dá essa moral, a gente precisa, né, do teu apoio. Então, mete o dedão, é de graça, você não paga nada, mete o dedão no like, mete a fundo o dedo no like. Outra coisa, quando você meter o dedo no like, vai aparecer lá, ripar. Bota lá, ok, ripa lá, porque isso ajuda o canal a crescer, o YouTube, né, divulgar mais o nosso trabalho aí também. Não esqueça de acionar o sininho, hein, para receber as notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias aqui em nosso canal, tá legal? Agora, a tua opinião é muito importante e eu gostaria de saber o que você está pensando dessas notícias do nosso Mengão. Vamos começar pelo seu Ramon Abate Abel, que foi uma vergonha. Ou o Flamengo toma providência, tem que encher o saco dos caras na CBF, porque é inadmissível botar um árbitro que é mais perdido do que segue o tiroteio, cara. Na hora ali do lance, que teve do lance do pênalti, eu vou dizer esse lance que foi o lance mais cravado da partida, nem os jogadores, ninguém sabia o que ele estava marcando, ele apontava para um lado, botava a mão no microfone, corria para um lado, marcava pênalti, voltava do pênalti, ninguém sabia o que seu Ramon Abate Abel estava fazendo. E eu vou te dizer, né, aquela falta do Fausto Vera era para ser, no mínimo, expulsão. Tanto é que quando ele chama os capitães ali, que é o Bruno Henrique e o Hulk, o Bruno Henrique falou e disse o seguinte, inclusive ele falou, ó, o Hulk viu isso também. Se foi pênalti, ele vai dar um amarelo para o Fausto Vera. Se a falta foi fora da área, o Bruno Henrique falou isso, se a falta foi fora da área, né, ele vai dar a falta e o cartão vermelho para o jogador. Ok, e aí foi chamado pelo VAR a anular o pênalti, que para mim foi pênalti, como outros pênaltis também que teve fora esse do Plata, que houve também no Bruno Henrique, faltas cometidas pelo Atlético Mineiro do Flamengo, ele não marcava e marcava todas pelo Atlético, mas vamos lá. Na hora que ele volta do VAR, ele decidiu dar a falta fora da área, ou seja, não há penalidade, mas como o Bruno Henrique falou, ele iria dar o cartão vermelho para o jogador. Deu nada, cara. Deu nada. Recolheu a palavra que ele tinha falado. Isso tem que ser levado. Está gravado, galera. Isso tem que ser levado em conta. Né? A diretoria Boto tem que meter o pé. Tem que meter o pé lá na CBF, porque isso é inadmissível. Isso poderia ter prejudicado muito o Flamengo. Mas o Flamengo, como é forte, passou por cima da arbitragem. Não precisou de arbitragem, como muitos dizem que é Flamengo. Eu acho que a situação é muito contrária. Um absurdo isso. Mas são as arbitragens brasileiras por aí. E isso, meu amigo, como eu já falei aqui, não vai melhorar nunca. Nunca. A verdade é essa. Bom, meus amigos, ontem foi apresentado, como eu tinha dito também nos nossos vídeos e live pós-jogo aí, o Saul Niquez e também o Emerson Royal. Chegaram no Flamengo, o Saul chegou primeiro e aquela festa toda que vem com bastante força e energia para ajudar cada vez o Mengão. Mas aí a questão fica a seguinte, Fábio, quando é que os dois vão estrear para o Flamengo? Sem dizer que ainda chegou o Alcaraz, né, e o Samuel Lino, que estão chegando aí essa semana no Flamengo. Mas esses dois, quando é que estreiam?
estreia. Bom, a questão, vamos por etapas. Ali o Saul está desde o dia 13 de maio sem jogar, ou seja, treinando. E não treinando com a equipe, treinando a parte ali, parte muscular, né? Trazendo a musculatura para uma parte física melhor. Então ele ainda está nesse período, né? O Felipe Luiz está devagar com o jogador, já o Emerson Royal já vinha ali, já participando dos treinos, já para começar a temporada lá no Milan. Então ele está mais adiantado, presta atenção fisicamente, do que o Saul. Mas como o Felipe Luiz disse, vamos ter calma, que a estreia deles estão próximas a acontecer. É melhor colocar uns jogadores preparados, tranquilamente, gente, até para que a gente não tenha problemas físico e muscular. Tem que trabalhar muito a parte física desses jogadores. Eles estão chegando, a gente sabe que participar de campeonatos brasileiros é diferente de você participar de campeonato europeu. Tá aí o Jorginho, que ontem arrebentou. O Jorginho está sendo o dono do meio de campo, arrebentando. Mas ele vem numa sequência de jogos que isso pode prejudicar. Talvez ele esteja fora contra o Ceará. Eu achava que deveria botar o cara para descansar, porque ele não está acostumado com esse ritmo de jogos que a Europa tem. Eles jogam no máximo 2 aqui, se bobear, joga 4 vezes, com intervalo aí de menos de 72 horas. Bom, mas Felipe Luiz disse que tranquilidade, eles estão se juntando ao grupo agora para treinar, parte tática e a parte física, que é isso importante. Eu falei para vocês que eles só iam estrear agora, né, ali no início, quase no meado de agosto. Mas antes, eu tenho certeza ali do dia 15 de agosto, bem antes, lógico que eles já estão estreando pelo Mengão, sem dizer com os outros reforços que estão chegando. Mas com isso o Flamengo ganha um prejuízo. E qual é o prejuízo? No jogo de ontem, né, contra o Atlético Mineiro, tanto o Pedrão, né, tanto o Pedro como o Wallace, que faz o diferencial. Esse garoto, apesar ontem de não ter feito muita coisa, mas quando ele entra, dá um desequilíbrio no adversário violento. A movimentação dele é fora de série. Porém, os dois estão suspensos para o jogo contra o Ceará, no próximo domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Carioca, porque os dois levaram o 3º cartão amarelo. Com isso, vai desfalcar o Flamengo. E olha, o Ceará ganhou o Cruzeiro, monstruoso Cruzeiro cabuloso, dentro de Minas Gerais, na casa deles, cara, de virada. Então, não vamos chegar lá no Ceará, é fácil, não, tem que ter ali cautela, jogar, treinar e seriedade. Então, com isso, nós vamos ter esses dois focos. E aí, cara, uma dor de cabeça para o Felipe Luiz, que vai ter o Bruno Henrique, o Plata e o Juninho, né, que entrou ontem, aquele feijãozinho com arroz, né, é bom que ele corre muito, tem aquela velocidade, aquele tudo mais, mas ainda não tem aquele cisco, aquele, como é que se diz, podemos dizer, aquele tato de artilheiro. Então o Felipe Luiz pode encontrar problema contra o Ceará. Mas antes disso, nós temos na quinta-feira, às 21h30, o primeiro jogo, o jogo da ida, né, de Flamengo e Atlético Mineiro pelas oitavas da Copa do Brasil. É com esse jogo que nós estamos se preocupar, e ali, tanto o Wallace como o Pedro estão liberados. O problema é só no Campeonato Brasileiro. E aí, coloca a tua opinião. Quem você acha que o Flamengo deveria começar esse ataque? Não tem nem Pedro e nem o Wallace, infelizmente. Gabriel Jesus ou Paquetá no Flamengo? Que isso, Fábio? Bom, segundo a diretoria do Flamengo, e o que a gente tem apurado, é que se houver a contratação de um desses jogadores, só pode um, porque senão estoura o orçamento. E ambos, detalhes, estão ali dentro da casa dos mesmos valores, ou seja, 35 milhões de euros, 220 milhões de reais. E quais são as questões aí que poderiam influenciar na vida de um ou outro jogador? Bom, se começar pelo Paquetá, o valor é o mesmo, o West Ham topa vender o jogador, né, mas por dentro desse valor. Outra coisa, ele tem uma identificação tremenda com a torcida do Flamengo, seria o chamado a cereja do bolo do Flamengo, né, a identificação maior, porém ainda se aguarda ali até sexta-feira a saída, ou até antes de sexta-feira, a saída ali do julgamento dele,
que está 100% aprovado, a verdade é. Só que eles querem o papel na mão, mas já está 100% absorvido o Paquetá. Bom, pelo outro lado, Gabriel Jesus também aceitou o projeto do Flamengo. O valor, mesmo o valor, 30 milhões de euros. Mas aí fica uma questão. O Gabriel Jesus, ele chegaria para cobrir um setor que está em déficit no Flamengo. Qual seria esse setor? O ataque. Que ele age ele como atacante, meio atacante. Então, Gabriel Jesus chegaria com essa finalidade de cobrir a necessidade desse setor, que é os artilheiros fazerem gols. Porque quem faz gols são os zagueiros do Flamengo e os meios-campistas. Você vê raramente o Pedro contra o Fluminense, beleza? Mas raramente a gente vê os atacantes, né, os centroavantes marcarem gol pelo Flamengo. Então ele chegaria com essa função. Aí fica a dúvida. E também ele não tem nada com envolvimento de justiça. E aí eu te pergunto, meu amigo, o que seria melhor para o Flamengo? Paquetá ou Gabriel Jesus cobrindo ali o setor de ataque do Flamengo? Coloca a tua opinião aqui, que é muito importante, a gente quer ouvir. Lógico que a gente vai apurando essas notícias ao longo do dia, ao longo da semana, para saber que posição o Flamengo poderá tomar ou não em contratação desses jogadores. Tá legal? Voltamos mais tarde com a atualização do nosso Mengão. Não deixa de ajudar o nosso trabalho. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Valeu!